Olá! Na nossa conversa de hoje, a gente vai falar sobre um pilar fundamental de qualquer boa gestão, os indicadores. E mais do que isso, né, a gente vai entender como usar os números certos para poder tomar as decisões certas. Então, para a gente começar, eu quero deixar uma pergunta fundamental. Pense um pouco nos indicadores que você usa hoje. Eles estão medindo o esforço ou eles estão medindo o resultado? O que eu quero dizer com isso? Eles mostram que a equipe está ocupada, trabalhando, ou eles mostram que a equipe está de fato gerando valor? Acreditem, essa diferença é crucial. E aí que mora o problema. Por quê? Veja bem, nem todo dado ajuda. Na verdade, um indicador errado ele pode ser pior do que não ter indicador nenhum. Mas por quê? Simples, porque ele aponta para a direção errada. E quando isso acontece, ele faz uma equipe inteira perder o foco. Então, a questão é, como é que a gente encontra a direção certa? A resposta está em transformar os nossos dados numa verdadeira bússola. Uma bússola para a gestão. Olha, o nome técnico para essa bússola é KPI. Em português, Indicador-Chave de Desempenho. Tente pensar no KPI não só como um número, sabe? Pense nele como um sinalizador, um número que mostra se a gente está, de verdade, no caminho certo para alcançar aquele objetivo importante. E essa metáfora da bússola, ela é perfeita. Parem para pensar um instante. Uma bússola, ela não te diz a velocidade que você está correndo, certo? Ela diz uma única coisa: se você está indo na direção certa. Um bom KPI faz exatamente isso. Então, para ser essa bússola, um bom indicador precisa ter 5 características. Vamos passar por cada uma delas. Primeiro, ele precisa ser relevante, ou seja, tem que estar ligado a um objetivo claro. Simples assim. Segundo, mensurável. Tem que vir de dados confiáveis e não de eu acho que. Terceiro, e este aqui é fundamental, ele precisa ser controlável. Você tem que poder fazer alguma coisa que mude aquele número. Quarto, objetivo. O número é aquele e pronto, não pode depender da interpretação de cada um. E por último, o mais importante de todos, foco em resultado. Ele tem que medir o impacto final e não só o esforço. Olha, se o indicador não tiver essas 5 coisas, ele é só um número na parede, um enfeite. Entender isso nos leva direto para o erro mais comum que a gente vê por aí, que é medir o que é fácil. Acontece muito, sabe? As pessoas medem o que é fácil de contar e não o que é realmente importante. Por exemplo, é fácil contar quantas reuniões foram feitas, certo? Ou quantas propostas um vendedor enviou. Facílimo. Só que isso é só medir o esforço. O que realmente importa é o que vem depois, é o resultado. Os problemas foram resolvidos? Os erros diminuíram? Aquelas propostas viraram vendas? O foco tem que ser sempre no impacto final. E tem outro erro bem comum também, que é ficar acompanhando indicadores que a equipe não pode controlar de jeito nenhum. O exemplo clássico é a cotação do dólar. Claro, a gente pode e deve monitorar o dólar, mas a sua equipe não pode gerenciar o dólar, percebe? Uma boa gestão foca naquilo que a gente pode de fato influenciar. Ok, agora vamos aprofundar um pouquinho mais essa diferença entre esforço e resultado. Porque quando a gente entende isso de verdade, muda tudo. Muda completamente o jeito de gerenciar uma equipe. Então o ponto central é exatamente este. A grande habilidade de um bom gestor é olhar para qualquer atividade e se perguntar, tá, mas qual é o resultado que isso aqui gera? É essa pergunta simples que define uma gestão que funciona. E essa tabela aqui ilustra a ideia perfeitamente. Em vendas, não adianta nada enviar 1000 propostas se a conversão é 0. O que importa de verdade é a taxa de conversão. No atendimento, não interessa tanto o número de chamadas, mas sim quantos problemas foram resolvidos logo no primeiro contato. E em educação, o foco não pode ser nas horas de aula, mas sim na melhora do aprendizado dos alunos. Percebem o padrão? Os bons indicadores, eles sempre mostram o impacto final. E aqui está o grande perigo de medir só o esforço. Uma equipe que foca nisso vai parecer que está sempre ocupada, sabe? Os relatórios vão estar cheios de atividades, mas quando a gente olha para o fim do dia, o resultado mesmo, o resultado real, não aparece. É a armadilha da produtividade de fachada. Bom, para a gente ir finalizando, vamos conectar tudo isso com a pergunta que realmente importa e com o objetivo final de toda a boa gestão. A consequência disso tudo é bem simples e direta. Indicadores ruins levam a decisões ruins. Ponto. É aquela história da bússola de novo. Se a sua bússola estiver quebrada, não adianta correr muito. Você só vai chegar mais rápido no lugar errado. E é por isso que a gente termina com a mesma pergunta lá do início. Mas agora não é só uma pergunta.
É um convite, um desafio prático. Olhe de novo para os seus indicadores. Com calma. Eles estão de fato mostrando progresso em direção a um objetivo importante? Ou será que eles estão só medindo o quanto a equipe está ocupada? Tire um tempo para pensar nisso, de verdade, porque a resposta para essa pergunta pode mudar tudo.